um culto, que estaremos aqui para estudar a palavra de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Querido Deus e Pai amado, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui para aprender um pouco mais da tua palavra. Pai, no nome de Jesus, que o Espírito Santo venha nos capacitar, nos orientar de maneira poderosa, e através dos ensinos, Pai, que o Senhor vai usar também a tua serva nesta noite, para trazer aos nossos corações a tua palavra, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amigo Espírito Santo, já foi bem-vindo e permaneça conosco. Quando aqui chegamos, eu já estava para nos abençoar, para nos fortalecer de maneira poderosa, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. E aplaudindo ao Senhor, vamos receber o ministério de louvor.
aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaz se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaz se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaz se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
ao Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que o pastor João foi muito essas palmas. Para Jesus pode ser melhor. Aplaudindo ao Senhor, glorificando o nome dele. Amém? Irmãos, paz seja convosco. Nossos irmãos de casa estão participando conosco no trabalho. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te proteja onde você estiver. Seja guardado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos que falar com os irmãos hoje que nós tivemos a primeira experiência hoje, né? Café com cura. E posso dizer que foi um trabalho bom, né? Graças a Deus por ele ser melhor. Mas nós temos a certeza que mais dias virão e o Senhor vai nos proporcionar mais café com cura, chá com cura, não sei como que vai ser. Apenas dizer que Deus nos honrou nessa tarde, através do trabalho da iniciativa da pastora Adriana como equipe. Deus abençoou e vai continuar abençoando as nossas vidas, amém? Que Deus possa nos fortalecer como nos abençoou nesta tarde, abençoar também nesse estudo que nós teremos aqui nesta noite, aplaudindo ao Senhor. Vamos receber a nossa irmã Luciana, muito breve, pastora também, né? Luciana, no nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, quando eu falo aqui, porque eu fico feliz de saber que as pessoas valorizam aquilo que Deus tem nos honrado. Deus tem nos honrado no nosso ministério, obreiros credenciados, alunos que estão continuando participando. Nós temos a certeza que já tem um ano ainda não, né? Hein? Já está na reta final. Então, o ano que vem já dá para ir, né? Em nome de Jesus. Então, o ano que vem, em nome de Jesus, estaremos recebendo também mais uma obreira aqui, pastora, no nome de Jesus. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Vamos dar continuidade, irmãos, ao estudo que nós estávamos fazendo anteriormente. Desde já eu peço perdão aos irmãos. Eu tenho tossido bastante, minha voz está um pouquinho irritada. Mas eu creio que em nome de Jesus vai dar tudo certo, para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar então nessa noite, para nós continuarmos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, nos colocamos diante da Tua palavra, Espírito Santo de Deus. Só o Senhor pode nos fazer entender as Tuas verdades. Eis-nos aqui para ouvir a Tua voz, para sermos direcionados pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor que sonda até mesmo as profundezas de Deus, nesta noite eu peço que o Senhor sonde os nossos corações e vê se há em nós algum caminho mau. Que nossas veredas, ó Pai, possam ser endireitadas por Ti, no nome de Jesus. Que nós possamos andar de acordo com a Tua verdade, com o Teu Evangelho, com a Tua palavra. Meu Pai, que nós possamos permanecer firmes até a Tua volta, no nome de Jesus. Meu Pai, que nós não venhamos ser confundidos, que nós não venhamos ser enganados, porque a Tua verdade, ela liberta. Eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus. Fale conosco através da Tua palavra nesta noite. Que o Senhor possa nos direcionar. Abra o nosso coração. Nos dê um coração entendido. Abra os nossos olhos. Abra os nossos ouvidos. Para que nós possamos compreender as verdades celestiais. É o que eu te peço nesta noite. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Para os irmãos que não estavam nos estudos anteriores, nós estávamos falando a respeito da crucificação de Jesus. E todos nós sabemos que a última semana, Jesus ele faz a entrada triunfal em Jerusalém. E na quinta-feira nós sabemos que Jesus ele vai celebrar a Páscoa, ele vai instituir a Santa Ceia. E em seguida, nós vemos através da palavra nos estudos anteriores que Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras. E essa é a noite que Jesus ele vai ser preso. E conforme os estudos que nós fizemos, nós vemos que próximo da meia-noite, Jesus, ele vai ser preso, ele vai ser entregue. Então Jesus, ele vai passar a madrugada toda apanhando. E nós sabemos que Jesus, ele passou por 7 julgamentos.
E nos estudos anteriores nós estávamos falando a respeito desses julgamentos. Que Jesus ele foi chicoteado, Jesus ele foi açoitado, ele foi zombado, ele foi escarnecido. Tudo por amor a cada um de nós. E nós vamos dar continuidade então a respeito da crucificação de Jesus. Eu tentarei ser um pouco breve para que nós possamos passar deste estudo. E nós vemos até o 5º. Hoje nós iremos ver o 5º julgamento. Então o primeiro julgamento que nós estudamos há uns dias para trás, o primeiro julgamento que Jesus passou durante a madrugada foi o julgamento religioso. Ele foi levado e apresentado até Anás. Se os irmãos quiserem anotar. O segundo julgamento foi o sacerdotal, que ele foi julgado por Caifás. O terceiro foi pelo Sinédrio. O 4º julgamento foi o penal, que ele foi levado até Pilatos. E hoje nós vamos ver o 5º julgamento que Jesus passou antes de ser crucificado. Amém? Então gostaria que os irmãos, então, para que nós pudéssemos iniciar, vamos abrir em Lucas capítulo 23. A pastora vai ler para nós do versículo 8 ao 12. Lucas capítulo 23, versículo 8 ao 12. Então nós estamos vendo a respeito dos julgamentos que Jesus passou durante a madrugada, antes da crucificação. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada respondia. Os principais sacerdotes e escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Amém, irmãos? Então nós vamos ver esse é o 5º julgamento. O 4º julgamento, a palavra diz que Jesus ele foi julgado por Pilatos. E Pilatos, não vendo ali, não tendo achado crime algum em Jesus, o transferiu, mandou ele até Herodes. A palavra diz que lá em Lucas 23, 7, que Pilatos enviou Jesus a Herodes, porque naqueles dias Herodes ele estava em Jerusalém por causa da festa. Porque Herodes ele era governador da Galileia e Pérea, e Pilatos era um governador romano da Judeia. E algo me chamou muita atenção nessa escritura que a pastora acabou de ler, onde a palavra diz que Herodes, quando ele foi interrogar Jesus, ele viu Jesus, ele se alegrou muito, porque ele ouvia falar de Jesus. Então ele vai se alegrar porque ele queria ver Jesus fazer algum sinal. Mas quando nós vamos ver, eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Mateus 14. Esse Herodes é o Herodes Antipas. É o mesmo Herodes que mandou prender João e ordenou que ele fosse decapitado. Em Mateus 14, deixa eu só olhar o versículo aqui. O 2 e o 3. Esse Herodes então é o Antipas. Ele ouviu falar de Jesus e ele queria muito ver Jesus. Ele se alegrou naquele momento que Jesus estava sendo julgado e estava ali perante a ele, se apresentando a ele. Eu gostaria que a pastora lesse o 14, pode ser 1 até o 3, pastora. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele opera forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atacado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Amém? Se você quiser anotar aí na sua Bíblia, esse Herodes é o Herodes Antipas. Se você quiser colocar em cima aí do Herodes, o nome dele é Antipas. E esse mesmo Herodes que meteu João no cárcere e decapitou a João. Então a palavra disse, olha o versículo 1, que por aquele tempo ele ouviu falar a respeito de Jesus. Ele ouviu sobre a fama de Jesus.
E ele dizia que Jesus era João que havia ressuscitado entre os mortos, porque ele havia mandado lançar ele na prisão, e o versículo 10 disse que ele deu ordens para decapitar João. Então ele achava que Jesus, pela fama que Jesus tinha, Jesus era João Batista que havia ressuscitado. Então este mesmo Herodes é que Jesus, nos seus últimos momentos ali, antes de ser morto, antes de ser crucificado, na madrugada Jesus vai se apresentar a Herodes. Então vamos voltar lá em Lucas 22. Mesmo Herodes, o Antipas. Vamos lá no capítulo 23, versículo 9. Eu falei errado, né, irmão? 23, 9, isso. E olha para vocês verem, irmãos, assim como a pastora já havia lido, a palavra diz que Herodes, ele se alegrou e ele começou a interrogar Jesus. Mas Jesus ficou em silêncio, ele nada respondia. E ali os principais sacerdotes, os que estavam ali presentes, começaram a acusar Jesus. E a palavra diz que Herodes, o que Herodes vai fazer? Juntamente com seus soldados, vai tratar Jesus com desprezo, vai escarnecer, vai zombar de Jesus. E ele vai vestir Jesus com um manto resplandecente. E a palavra diz que ele vai devolver Jesus para Pilatos. E eu gostaria de chamar a atenção no versículo 12, e foi um versículo que o Senhor falou muito comigo. Percebam que Jesus estava ali passando por aqueles julgamentos, e o versículo 12 disse que Herodes e Pilatos, eles se reconciliaram, porque antes eles viviam em inimizade uns com os outros. Enquanto eu estava lendo a respeito dessa palavra na minha casa, o Senhor ele falou fortemente comigo a respeito desse versículo 12. E eu gostaria de abrir um parênteses a respeito deste versículo. Nós estamos falando da crucificação, nós estamos falando do momento de agonia, de dor que Jesus viveu naquela madrugada, sendo açoitado, sendo zombado, escarnecido. Muito ele sofreu. Mas nós estamos vendo aqui que esses dois governadores, eles viviam em inimizade. E nós vemos que a partir do momento que Jesus, ele está ali sofrendo, a palavra diz que esses dois homens, Herodes e Pilatos, eles vão se reconciliar um com o outro. Dois homens ímpios, que através daquele julgamento de Jesus, eles se reconciliaram porque eles viviam em inimizade uns com os outros. E enquanto eu estava lendo a respeito dessa passagem, o Senhor me trouxe lá em Mateus 5, eu gostaria que os irmãos abrissem, nós vamos falar um pouquinho a respeito da inimizade. Assim como o Senhor, ele falou comigo, porque nós vemos aqui dois homens ímpios, que há muito tempo viviam em inimizade. Mas hoje nós temos presenciado isso na igreja de Deus. Nós temos visto que pessoas que se dizem cristãs, que frequentam até mesmo a igreja, a casa do Senhor, têm vivido em inimizade uns com os outros. E o Senhor, a palavra nos diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ele colocou em nós a palavra da reconciliação. Ele nos reconciliou com Deus. Jesus nos reconciliou com Deus. E o nosso dever, irmãos, é estar juntos em união uns com os outros. E que através da palavra nós possamos reconciliar aqueles que estão no mundo com Deus. Então o Senhor falou fortemente no meu coração, Mateus 5,9. Gostaria que os irmãos abrissem Mateus 5,9. Nós já até lemos este versículo um tempo para trás, quando nós falamos a respeito do Sermão do Monte. E a palavra vai dizer assim, a pastora pode ler, por favor. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém. A palavra então nos diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Um dos significados dessa palavra pacificadores é uma pessoa que ela é pacífica, que ela ama a paz. Então Jesus ele nos convida a sermos pacificadores do reino de Deus, amar a paz, ter paz uns com os outros, assim como a palavra nos diz. Mas será que é impossível nós termos paz uns com os outros nesses últimos dias em que nós temos vivido? Será, pastora, que é difícil? É difícil. Mas não é impossível, porque o Senhor ele nos ensina.
Ele nos ensina que bem-aventurados serão os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, infelizmente, nesses últimos dias, as pessoas têm guardado sentimentos dentro do seu coração que não têm agradado a Deus. O Senhor nos ensina a andar, a viver em santificação, a seguir em paz com todos e andar em santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Mas hoje nós temos presenciado na igreja de Deus pessoas que têm estado com o coração magoado, ferido, pessoas que frequentam o mesmo ministério, pessoas que não conseguem conversar com o irmão. Nós temos visto, irmãos, infelizmente em nosso meio, pessoas que têm permitido ser usadas pelo próprio Satanás para semear contendas e discórdias. E nós não podemos permitir, irmãos, porque o Senhor, Ele nos chamou para sermos pacificadores. Ele nos deu a palavra da reconciliação. Como que nós vamos reconciliar o mundo com Deus, se dentro da casa do Senhor nós estamos um com raiva do outro, nós não conversamos com o nosso irmão? Nós até podemos dizer que nós convivemos com o nosso irmão, mas não somos capazes de desejar a paz do Senhor. Não temos a capacidade de viver em união. Infelizmente, irmãos, essas pessoas têm estado com o coração cheio de amargura, cheio de iniquidade. E quando o Senhor Jesus voltar, como que essas pessoas irão fazer? O Senhor Ele chama, Ele convida ao arrependimento. Nós temos visto, irmãos, eu fiquei sabendo de algo esses dias aqui dentro. Pessoas, irmãos se levantando contra os próprios irmãos. Na hora do culto, irmãos. Isso não pode acontecer no nosso meio. Nós estamos precisando de buscar o discernimento espiritual. Amém. Para que quando alguém se levantar para falar algo que não é devido, para que possa ser repreendido no nome de Jesus. Porque muitas das vezes nós temos permitido que as pessoas se levantem. E nós temos absorvido aquelas palavras que estão sendo lançadas. E essas palavras, quando absorvidas, quando plantada essa semente no nosso coração, causa tristeza, causa amargura, causa angústia, desânimo, causa enfraquecimento espiritual. E tudo isso por falta de vigilância. Nós vemos que Herodes e Pilatos, eles se reconciliaram. Eles viviam em inimizade, mas ali através do julgamento de Jesus, Jesus estava ali. E eles querendo ali que Jesus fosse entregue, julgando Jesus, eles se reconciliaram. Mas quantas das vezes a palavra do Senhor é ministrada, nós temos ouvido a verdade. E muitos não têm buscado se reconciliar uns com os outros. Muitos têm se levantado, muitos têm tentado prejudicar a vida do outro irmão. Muitos vai até mesmo até o pastor e tem a capacidade de falar mal do ministério de alguém, falar mal da vida do outro irmão. Irmãos, orem, ajudem. Tenha discernimento, busque pelo discernimento espiritual. Não vamos nos deixar ser enganados pelas astúcias de Satanás. Ele tem tentado lançar semente em nosso meio. Quantos irmãos dentro deste ministério que não têm conversado uns com os outros? E se Jesus voltar, como está o coração dessas pessoas? Se Jesus voltar hoje, será que esses corações que estão com amargura, com mágoa, com ressentimento, com rancor, que não conversa com o irmão, que fala do irmão, será que eles estão prontos? Será que eles estão andando em santificação, assim como a palavra diz? Será que eles estão prontos para encontrar com o Senhor nos ares? Essas pessoas, infelizmente, nós precisamos orar por elas. Amém. Mas elas precisam ser libertas pela palavra. Elas precisam ouvir a palavra e precisam da liberdade para que o Senhor venha agir. Irmãos, Jesus, Ele diz que nos deu o ministério da reconciliação. Não é só para mim, é para todos nós. É para o corpo, é para cada membro da igreja. O ministério da reconciliação. Para reconciliar com Deus aos homens. Amém? O Senhor também falou fortemente. Amém? Essa semana eu estou refletindo muito em Provérbios 6, Amém, pastor, eu ia falar agora. Confirmação, aqui está até anotada.
Vou até mostrar. Eu fui dizendo meu estado, né? Glória a Deus. O Senhor falou fortemente com Provérbios 6, 12, 19. O Senhor falou fortemente através dessa palavra também hoje no meu coração. A pastora pode estar lendo para nós, do 12 ao 19. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Amém, irmãos? É uma palavra que quando eu descobri ela através das Sagradas Escrituras, ela causa temor. Causa temor em nosso coração. Porque no versículo 12, gostaria que o irmão colocasse o 12. Já começa falando o homem de Belial, homem vil. Algumas traduções vai dizer que é o homem mau. O homem que anda com a boca perversa. O homem que anda com perversidade na sua boca, falando coisas que não agrada ao Senhor. Irmãos, a palavra nos diz lá em Tiago que a mesma boca ela não pode jorrar água doce e amarga. Não pode sair água doce e amarga da mesma fonte. Como que a mesma boca que vai louvar ao Senhor, que está na casa do Senhor, adorando ao Senhor, como que dessa mesma fonte vai sair coisas perversas? Aqui vai dizer no versículo 13 que esse homem que anda, esse homem que é mau, que é vil, filho de Belial, a palavra diz que ele acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Fico imaginando essa cena na minha casa. Vocês imaginam quando uma pessoa ela quer transmitir algo, ela quer falar de alguém, ela quer fazer a maldade, até mesmo com os olhos ela acena, ela comunica com os olhos, com gestos. E aqui a palavra diz que no coração dessa pessoa há perversidade. A todo tempo essa pessoa ela vai maquinar o mal no seu coração. E a palavra diz que essa pessoa ela anda semeando contendas. E é isso que tem acontecido, irmãos, em nosso meio. Por falta de vigilância, as pessoas têm andado semeando contendas no meio da igreja. E muitas das vezes essa semente maligna que tem sido lançada tem infiltrado em nossos corações. E muitas das vezes tem feito nós desanimarmos até mesmo da fé. Por falta de vigilância nossa, irmãos. Por falta de discernimento, por falta de repreender as astúcias e ciladas de Satanás. Nós sabemos que o inimigo ele anda ao derredor e ele vai tentar o todo tempo. E ele tem usado os seus para destruir a vida daqueles que querem buscar ao Senhor verdadeiramente, daqueles que querem adorar ao Senhor. Mas o versículo 15 diz que este homem que é mau, filho de Belial, esse homem vil, vai dizer que a sua destruição virá repentinamente. E subitamente ele será quebrado sem que haja cura. Irmãos, olha quão grave é uma pessoa que tem a maldade no seu coração, uma pessoa que semeia contendas, uma pessoa que tem a boca perversa, uma pessoa que fica maquinando o mal. Pessoas que não querem ver o bem da outra pessoa, pessoa que não quer ver o ministério da outra pessoa crescer, pessoa que tem a maldade no seu coração. E o que essa pessoa puder fazer para destruir, para paralisar o ministério da outra, ela vai fazer. E a palavra diz que a sua destruição virá repentinamente. O versículo 16, gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Olha o que diz a palavra: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina.
São 6 coisas que vai estar descrito aqui, que eu gostaria que os irmãos grifassem em sua Bíblia. Que você guardasse essa palavra no seu coração. O Senhor, Ele odeia. Algumas traduções diz que Ele odeia. Ele abomina. O que nós vamos citar aqui. A primeira coisa são olhos altivos. O que é olhos altivos? São pessoas que se consideram arrogantes, que se consideram acima dos outros, que têm um olhar altivo. Altivez tem a ver com soberba, com arrogância. Aqui também fala sobre a língua mentirosa. O Senhor odeia a língua mentirosa. Irmãos, nós somos cristãos, nós nos convertemos ao Senhor. A mentira não pode fazer parte da vida de um cristão. Aconteça o que acontecer, seja verdadeiro, fale a verdade. A palavra diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E ele vive pecando desde o princípio. Nós como cristãos, doa o que doer, nós devemos andar na verdade, falar a verdade. Porque o Senhor, Ele odeia a língua mentirosa. Mentira é mentira. Independente se alguns, pastor, acham que falam uma mentira pequena, não tem diferença. Para Deus não tem distinção. Se saiu fora da verdade, já está sendo mentira. Aconteça o que acontecer, seja verdadeiro. Porque o Senhor, Ele odeia a língua mentirosa. O Senhor também, Ele odeia mãos que derramam sangues inocentes. Quantas pessoas têm morrido inocentemente? Quantas notícias nós temos visto nesses últimos dias? Filhos matando pais, matando irmãos, matando primos. O Senhor, Ele odeia mãos que derramam sangue inocente. O Senhor também, no versículo 18, vai dizer que Ele odeia coração que trama projetos iníquos e pés que se apressam a correr para o mal. Coração que trama projetos iníquos, iniquidade, maldade, que maquina o mal. A palavra, ela nos ensina a nós guardarmos o nosso coração, porque do nosso coração procedem as fontes da vida. Nós devemos guardar o nosso coração. A palavra diz também que os maus desígnios, eles vêm de dentro do nosso coração. Nós temos que ter vigilância, porque o nosso coração, ele é mau e ele é enganoso. Mas como que nós vamos ter um coração que agrade ao Senhor? Irmãos, eu posso ser sincera, é somente através da palavra, através da oração e através do jejum. Porque quando nós andarmos no Espírito, nós vamos mortificar os desejos da carne. A nossa natureza é caída por causa do pecado. Se nós não nos convertermos dia após dia, o nosso coração, ele tem a tendência de criar maus desígnios dentro dele. Se nós não estivermos alimentados na palavra que é verdade, se nós não buscarmos conhecer a verdade, vai criar coisas dentro do nosso coração. A palavra nos diz que ele pode criar ídolos. Nós podemos levantar ídolos dentro do nosso coração. Nós podemos ter coisas que talvez o homem não conhece dentro de nós, mas o Senhor, Ele sabe. Porque o ser humano, ele olha a nossa aparência, mas Deus, hoje, Ele me vê o que eu sou aqui dentro. Ele não olha a Luciana que está aqui em cima falando para vocês. Ele olha a Luciana que está lá na casa dela, no secreto, o que tem dentro do coração dela. A Luciana, se ela se arrepende, se ela erra, se ela confessa, se ela se arrepende, se ela busca uma vida de santidade com o Senhor. É assim que o Senhor olha para mim e para você, irmãos. Ele não está preocupado com a sua aparência e com aquilo que você tem feito exteriormente, mas sim aquilo que está aqui dentro. Porque o Senhor, Ele odeia, Ele abomina, aborrece o coração que trama projetos iníquos. Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração, porque ele é enganoso. E se nós não vigiarmos, os maus desígnios vêm aflorando em nosso coração e faz nos desviar da verdade que é a palavra do Senhor. O Senhor também, Ele odeia pés que se apressam a correr para o mal. Pessoas que muitas das vezes conhecem aquilo que é verdade, aquilo que é a vontade do Senhor,
mas eles correm para fazer aquilo que é mal. Alguns, ainda sabendo daquilo que não agrada ao Senhor, eles ainda correm e continuam praticando o pecado, a iniquidade. O versículo 19 diz também que o Senhor, Ele odeia testemunha falsa que profere mentira. E a sétima coisa, irmãos, a sua alma abomina. A sétima coisa é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Olha para vocês verem, irmãos. Testemunha falsa que profere mentiras. Quantas pessoas têm se levantado e têm testemunhado falsamente contra a vida do seu irmão? Talvez pessoas criem algo para gerar contendas, semeia contendas. E talvez vai falar algo até mesmo que é mentira, que não é verdade. Há um tempo atrás eu até presenciei isso. Uma pessoa se levantou e falou algo que não era verdade, uma mentira. O Senhor, Ele aborrece, Ele odeia testemunha falsa que profere mentiras. Nós temos que ter vigilância, irmãos, nas palavras que saem dos nossos lábios. Porque muitas das vezes nós escutamos algo aqui, e muitas das vezes nós levamos aquilo que escutamos, muitas das vezes nós acrescentamos, e aquele assunto vai passando. Muitas das vezes nós não temos vigilância. E será que nós não podemos estar correndo o risco de testemunhar falsamente contra a vida de alguém? Porque muitas das vezes nós não conhecemos o determinado caso, e nós vamos falando e o assunto vai passando, e nós não sabemos se é verdade. Nós temos que ter esse discernimento e olhar para aquilo que diz a palavra do Senhor. E o pior de todos é o sétimo, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Irmãos, que nós venhamos ser libertos por essa palavra nesta noite. Que nós venhamos guardar a nossa língua, os nossos lábios. Porque a nossa língua, ela pode matar. As palavras que saem dos nossos lábios, elas podem matar. Nós devemos ter vigilância, porque é algo que o Senhor abomina, é algo que o Senhor odeia. E infelizmente nós não temos tido discernimento nessa área. Davi, ele orava ao Senhor, ele pedia que as palavras dos seus lábios, o meditar do seu coração, fossem agradáveis na presença do Senhor. Vamos até ler lá, eu acho que é Salmos 19, deixa eu conferir. É 19:14. Salmo 19:14. Amém, pastora? Pode ler. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e meu redentor. Olha o que diz Davi. Ele está pedindo que as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração fossem agradáveis diante da presença do Senhor. Que essa seja a nossa oração, irmãos. Que as palavras que saem dos nossos lábios, o meditar do nosso coração possam ser agradáveis na presença do Senhor. Que nós possamos andar de acordo com aquilo que diz a palavra. Que nós possamos ter vigilância nas palavras que saem dos nossos lábios, da nossa boca. As palavras, elas têm poder. Que nós possamos ter essa vigilância. Nós sabemos que, assim como nós estamos falando de Herodes e Pilatos, que viviam em inimizade, e eles se reconciliaram, nós sabemos que através da palavra do Senhor, haviam dois povos, judeus e gentios. E Jesus, através do sacrifício de cruz, a palavra diz que Ele destruiu a inimizade que havia entre esses dois povos, gentios e judeus, para que através de Jesus ambos tivessem acesso ao Pai em um só Espírito, e juntos formar um só corpo. Um só corpo. Irmãos, nós somos membros deste corpo, que é a igreja de Jesus, o qual o cabeça é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, nós somos os membros. E a palavra nos diz que
ainda que um membro do nosso corpo, imaginando o nosso corpo físico, ainda que pode ser o menor membro do nosso corpo, ele é importante no corpo. Assim é na igreja de Deus. Todos nós que professamos a mesma fé, independente de ministério, todos fazem parte deste corpo. Cada membro individual, cada membro é importante, é útil no corpo que é a igreja. E olha o que nós temos visto nesses últimos dias. Um membro se revoltando contra o outro membro, um membro que cria inimizade com o outro membro, um membro que olha para o outro e diz: eu não preciso dele. Imagina no meu corpo, esse meu dedo falando com o outro: eu não preciso de você. Sendo que o meu corpo, ele necessita de todos os meus membros. E na igreja de Deus tem sido diferente. A igreja que Jesus, ele entregou o seu sangue através daquele sacrifício para unir esses dois povos, para fazer um só corpo. E dentro da igreja nós temos visto um com inimizade com o outro, um falando mal do outro, um gerando contenda, semeando contenda da vida do outro. Um acha que não precisa do outro. Não é isso que a palavra do Senhor nos diz nessa noite. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos nos reconciliar uns com os outros, porque aquele dia irá chegar. Imagina Jesus indo buscar o único corpo, um só corpo. E esse corpo tem vários membros que não conversa com o outro membro, que não vai com a cara do outro. Como que vai ser isso? Não vai subir, irmãos. A palavra nos pede para seguir em santificação. Seguir a paz com todos em santificação. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Se nós não nos santificarmos, como que nós veremos ao Senhor? Se nós não amarmos o nosso irmão, como que nós iremos ver ao Senhor? Se nós não gostamos do outro irmão, se o irmão nos feriu, nós não somos capazes de perdoar, como que nós seremos arrebatados no mesmo corpo? Se o coração está cheio de maldade, de maus desígnios, praticando o mal, cheio de pecados, o Senhor, Ele pode limpar, Ele pode perdoar. Ele nos chamou para sermos pacificadores. Ele nos chamou para o ministério da reconciliação. Como que nós iremos reconciliar? Nós iremos ler esse texto lá em Coríntios. Como que nós iremos reconciliar a nossa família, aqueles que estão lá fora, se muitas das vezes nós não somos capazes de reconciliar com o nosso irmão que está no mesmo ministério, que faz parte do mesmo corpo? 2 Coríntios 5, 18 ao 21, para a gente finalizar essa parte, porque o horário já avançou. Vamos lá ler então, a pastora pode ler 2 Coríntios 5, 18 ao 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio do nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Amém, glória a Deus. Nós podemos ver o versículo 18, diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Nós estávamos separados de Deus, da vida eterna, mas através de Cristo, Jesus, Ele veio e nos reconciliou com o Pai, através do sacrifício, e nos deu o direito da vida eterna. Ele nos reconciliou e nos deu esse ministério da reconciliação, de sermos testemunhas do nome de Jesus, de anunciarmos os caminhos da salvação através do Evangelho.
de reconciliarmos os nossos familiares, aqueles que estão perdidos lá no mundo, com Deus, através do sacrifício de Jesus. O 19 diz que Deus, ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A palavra da verdade que liberta e que transforma. Agora eu deixo uma pergunta. O Senhor já nos deu esse ministério, já nos entregou a palavra. Como será possível no meio da igreja um irmão que muitas das vezes dentro do mesmo ministério não conversa com o outro, briga com o outro? A palavra, Jesus disse que deu a ele a palavra da reconciliação. Se ele não é capaz de reconciliar com seu irmão dentro do mesmo ministério, como ele vai reconciliar aqueles que estão lá fora nas trevas com Deus? Se muitas das vezes ele não sabe perdoar, ele não sabe amar, se muitas das vezes o que essa pessoa faz é somente o mal, somente semear contendas, é muito sério, irmãos. É muito sério. É a hora de nós, como cristãos, como igreja, despertarmos e arrependermos dos nossos pecados. É hora de olharmos para dentro de nós e falar com o Senhor: Senhor, purifica o meu coração. Se porventura eu tenho caminhado por caminhos tortuosos, assim como nós acabamos de ler Provérbios, se há algum pecado dentro do meu coração que não tenha agradado ao Senhor, se arrependa. A palavra diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Nós vemos o Salmo 139, onde o salmista ele pede para que o Senhor venha sondar o seu coração, os seus pensamentos. E ele diz: e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me por caminhos eternos. Essa tem que ser a nossa oração todos os dias. Senhor, sonda-nos. Olha se dentro de nós se tem algo que não agrada ao Senhor. Olha se dentro de nós há algum caminho mau. Nos perdoa, nos purifica. Nos guia por caminhos eternos, o caminho da salvação. Nós precisamos ser verdadeiros para com o Senhor. E se porventura, em oração, dentro de nós percebermos que tem algo que não agrada ao Senhor, Ele pode nos limpar. Ele pode nos limpar por inteiro e nos purificar através da palavra. Que possamos ter vigilância nas palavras que saem dos nossos lábios. Para finalizar, vamos abrir lá em Tiago. Tiago 3. Tiago 3, parte 10 e 12. 10 ao 12, pastora. 3, 10 ao 12. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, podem a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Vamos finalizar essa parte. Que possamos ter paz uns com os outros. Que possamos ter vigilância nas nossas palavras. Porque o Senhor, Ele odeia a língua mentirosa, aquele que semeia contendas. Aqui diz que de uma só boca procede bênção e maldição. Mas não é conveniente que essas coisas sejam assim. A mesma boca que vai louvar ao Senhor não pode ser a mesma boca que vai falar da vida do outro. Não pode ser a mesma boca que vai semear contendas, que vai causar destruição. Aqui ele vai fazer a comparação da fonte, que não pode jorrar água doce e amarga da mesma fonte. E nem tampouco uma árvore que produz, a figueira pode produzir azeitona ou a videira figos. E nem tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Então Tiago aqui ele vai falar sobre os pecados da língua e o dever que nós temos como cristãos de refrear a língua, buscando ao Senhor, purificando o coração. A palavra diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Que o nosso coração possa estar cheio da palavra de Deus, que possa estar cheio da presença do Senhor.
para que no abrir da nossa boca seja manifesta a palavra de Deus. Que possamos nos voltar para o Senhor e nos arrepender se porventura nós temos falado algo que não agrada a Ele nesta noite. E se porventura tem alguém aqui nesta noite ou que estiver assistindo, se você tem inimizade com alguém ou se você não tem conversado com uma determinada pessoa, que você possa se reconciliar enquanto ainda há tempo, enquanto Jesus ainda não voltou. Que você possa se arrepender verdadeiramente, que você venha se reconciliar, se juntar ao corpo de Cristo. Porque imagino eu que quando uma pessoa se diz cristã e ela não convive, ela tem mágoa, ressentimento, ela odeia o irmão, ela não está no corpo. Que ela possa se arrepender e se juntar ao corpo de Cristo. Amém? Amém. Pode, amém? Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém. Glória a Deus. É verdade, irmão. A luta não é contra o sangue e a carne. E tem um mundo espiritual ao nosso redor. Satanás, ele tem tentado destruir a igreja, o povo de Deus. E muitas das vezes ele tem semeado. E um se vira contra o outro por falta de discernimento do mundo espiritual. Muitas das vezes palavras são lançadas para ferir. E por falta de discernimento, vidas têm perecido, ministérios têm se acabado por falta de discernimento. Se porventura no seu coração, se você está magoado com alguém, olhe para a palavra que o irmão deixou para nós nessa noite. Nós estamos em um mundo espiritual. Nós sabemos que a luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores das trevas que têm dominado este mundo tenebroso. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Satanás, ele tem tentado destruir vidas. Ele tem usado pessoas para destruir vidas. Que possamos estar vigilantes. Que nós possamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Que possamos buscar a presença do Senhor através da palavra, de jejum e oração. Que nós venhamos estar em vigilância, para que nós não venhamos ser confundidos. Porque a palavra diz que nos últimos tempos, deixa eu ler aqui Mateus 24. A palavra diz que surgirão falsos cristos, falsos profetas, vão operar sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. A palavra está dizendo que os próprios eleitos poderão ser enganados. Assim como o irmão disse aqui, através de Efésios, nós estamos numa luta espiritual. E muitas das vezes nós estamos recuando. A igreja está recuando, a igreja está perdendo esta guerra. Por falta de discernimento, por falta de oração, por falta da palavra. E até mesmo os eleitos, ele tenta enganar. E a palavra diz que ele vai enganar, se possível, os próprios eleitos. Esse espírito do anticristo, próprio Satanás, vai se levantar, falsos profetas, falsos mestres, vai semear coisas no meio da igreja. E se nós não estivermos em alerta, em vigilância, nosso coração ele é enganoso, nós podemos ser enganados. Então que nós possamos nos voltar e nos arrepender, voltar para a presença do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, amém? Vamos dar continuidade, irmãos? Não sei nem se vai ter como prolongar. Nós vamos falar agora a respeito do 6º julgamento que Jesus passou. Em Lucas 23 também. Lá em Lucas 23, nós falamos a respeito do 5º julgamento, né? Onde Jesus, ele vai até Herodes. Herodes, então, vai se reconciliar com Pilatos e vai devolver Jesus para Pilatos novamente. Então o 6º julgamento, ele vai ser entregue novamente a Pilatos. E Pilatos vai dizer que não viu crime algum em Jesus.
Então, eu gostaria que a pastora lesse do 13 ao 17. E então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que acusais, nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar, e pois claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Amém. Pilatos, então, a palavra diz que ele vai interrogar Jesus, não vai verificar nada contra Jesus. E também Herodes não encontrou nada em Jesus digno de morte. Então, ele vai dizer que iria castigar Jesus e iria soltar Jesus. Vamos ver lá em João 19, 1 ao 4. João 19, 1 ao 4. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram lá na cabeça e lhe vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que vos-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Amém? Então nós vemos que Pilatos disse que não encontrou nada em Jesus novamente. E ele vai mandar açoitar Jesus. E eles açoitavam as autoridades romanas com varas. Os historiadores diziam que, assim como nós já vimos nos estudos anteriores, né? E quando a pessoa era açoitada, ela era amarrada em um tronco. E ela era açoitada com grande fúria, com chicote, né? Assim como o irmão mostrou a imagem no último estudo que nós falamos a respeito. E esse chicote, ele tinha nas pontas ou lascas de osso, ou ferro, pedaços de chumbo. Que assim que o corpo era chicoteado, arrancava pedaços. E alguns chegavam até mesmo a morrer por causa desses açoites, dessa flagelação. E a palavra também diz que os soldados, então, além de açoitar Jesus, eles vão fazer uma coroa de espinhos e vai colocar na cabeça dele. Também foi utilizado ali esse instrumento, essa coroa, como um instrumento de tortura, utilizado pelos romanos ali em Jesus durante a crucificação. Eles vão colocar um outro manto em Jesus. Nós vimos que Herodes havia vestido Jesus com um manto resplandecente, e aqui Pilatos, os soldados vão vestir Jesus com um manto de púrpura. E os soldados vão dizer para ele: salve, rei dos judeus, e vai dar bofetadas em Jesus. E Pilatos vai dizer outra vez que não achou crime em Jesus. Nós vamos ficar somente nessa parte. Eu estava até lendo a respeito da crucificação de Jesus, que onde fala que o julgamento dele foi o julgamento mais, como que eu posso dizer? Vamos dizer errado. Porque por todos os julgamentos que Jesus passou o terreno humano, não encontrou nada nele. Não encontraram nada do que acusar Jesus, porque Jesus não tinha pecado algum. Mas aconteceu para se cumprir as Escrituras através do sacrifício de Cristo, e nós podermos ser salvos. Mas perante a justiça dos homens, ele não deveria ser crucificado, mas assim era necessário acontecer. Nós vemos que Pilatos, por várias vezes, ele entendeu que Jesus, não havia crime algum em Jesus. Mas mesmo assim ele vai lavar as suas mãos e vai entregar para que Jesus fosse julgado pelo povo. E o povo vai pedir para que Jesus fosse crucificado e vai pedir que soltassem Barrabás. E quando nós olhamos a história de Pilatos, um homem que entendia que Jesus não havia feito nada, que a sua esposa mesmo havia dito, nós podemos entender através da vida de Pilatos. A palavra diz que há dois caminhos: a vida e a morte, a bênção e a maldição. E é nós quem escolhemos. Pilatos, ele poderia ter escolhido que essa profecia não se cumprisse na vida dele. Ele poderia ter escolhido se arrepender. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Assim na nossa vida, muitas das vezes o Senhor ele tem nos dado a oportunidade. E quantos têm caminhado por caminhos que não agradam ao Senhor?
Quantos não têm se arrependido dos seus maus caminhos? Assim como Pilatos. A sua mulher veio até ele e falou para não se envolver na vida desse justo que era Jesus. Porque ela havia sonhado e durante esse sonho ela sofreu muito por causa de Jesus. Mas Pilatos não deu ouvidos. E segundo os historiadores, hoje até li novamente, um relato que diz que depois de uns anos ele suicidou. Alguns historiadores afirmam que ele suicidou, Pilatos suicidou. Mas que fica de lição para nós. Que nós possamos aprender. Nós sabemos que Jesus tanto sofreu. Ele sofreu em nosso lugar, carregando sobre si os nossos pecados naquele madeiro, para nos dar a vida eterna. Hoje nós somos embaixadores de Cristo, do reino de Deus. O Senhor, Ele colocou dentro de nós a palavra da reconciliação, para reconciliar aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão no mundo com Deus. O Senhor, Ele não tem prazer na morte do pecador, mas Ele quer que todos se arrependam, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O Senhor, Ele é capaz de lançar os pecados no mar do esquecimento. Não importa aquilo que você fez. Se o Senhor tem falado ao seu coração, se Ele tem te mostrado através da vida de alguém, através das escrituras sagradas, através da verdade, se arrependa, porque ainda há oportunidade. O Senhor tem te dado uma chance. A cada dia, a cada amanhecer, um fôlego de vida novo. As misericórdias do Senhor têm se renovado sobre a sua vida. Ele te chama ao arrependimento. Não importa aquilo que você fez, ainda que seus pecados possam ser vermelhos como a escarlata, a palavra diz que eles podem se tornar brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, o sangue de Jesus tem poder para purificar. Basta que nós nos arrependemos. Basta que nós venhamos nos colocar diante da presença dEle. Ele é fiel, Ele é justo. Ele já pagou o preço. A palavra diz que a redenção da alma é caríssima. Foi o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Amém? Gostaria de agradecer. Gostaria que os irmãos se colocassem sobre os seus pés. Vamos finalizar. Nós estamos finalizando os julgamentos de Jesus. Em seguida nós falaremos a respeito da crucificação. Só uma pergunta. Alguém sabe o horário que Jesus foi crucificado? Qual foi o horário do dia? Ele foi crucificado às 9 horas. Ele passou a madrugada toda nesses julgamentos e interrogatórios, sendo açoitado, apanhando. Por volta das 6 da manhã, ele foi levado para o Monte Gólgota, que ficava fora de Jerusalém. Aproximadamente às 9 horas, ele foi crucificado naquela cruz. A palavra diz que de meio-dia às 3 horas houve trevas. Tudo escureceu, houve trevas. E às 3 horas ele expirou, ele entregou o seu espírito. Então é importante nós, como cristãos, entendermos os passos, o que aconteceu. É importante que nós venhamos gravar, no nosso coração, e entender o amor, o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Nos próximos estudos nós falaremos e todos terão a oportunidade de anotar e de gravar em nome de Jesus, amém? Gostaria de orar nessa noite, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra foi ensinada nesta noite. Espírito Santo de Deus, quem somos nós se o Senhor não nos ensinar? Quem somos nós se o Senhor não abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos? Eu peço a Ti discernimento espiritual para a Tua igreja, para cada um de nós nesta noite. Eis-nos aqui, coloque dentro de nós uma sede de buscar pela Tua verdade, que é a Tua palavra. Senhor, não permita que a Tua igreja venha ser confundida, venha ser enganada. Não permita, no nome de Jesus. Meu Pai, tudo aquilo que tem semeado, todo o poder das trevas que tem semeado contendas, falsas doutrinas em nosso meio, que possa ser repreendido no nome de Jesus. Mas a Tua verdade, que é pura, que é verdadeira, venha prevalecer em nosso meio. Que a Tua palavra esteja nos nossos lábios, em nosso coração. Que a Tua palavra esteja na nossa mente, ó Deus, no nome de Jesus, é que eu te peço. Desperte-nos para lermos a Tua palavra. Que nós não venhamos perecer por falta de conhecimento.
Espírito Santo de Deus, nos ensine, nos revele as tuas sagradas escrituras. É o que eu te peço nesta noite, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Agradeço aos irmãos. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero pedir permissão à irmã Luciana, que ela falou aqui, e eu tenho uma entrevista, uma carta, suposta entrevista com Lucifer, mas tudo tem a ver com essa parte que eu vou ler aqui. É que se ela ministrou isso tudo, mas essa parte que ela tem a ver aqui, diz aqui, uma pergunta que é feita para ele: quais são suas estratégias para destruir o homem? A resposta dele: meu objetivo maior é afastá-lo de Deus. Eu estimulo a praticar o mal e confundo as suas ideias com um mar de filosofias, pensamentos, religiões, cheios de mentira, misturado com algumas verdades. Envio os meus mensageiros transvestidos para confundir aqueles que querem buscar a Deus. Torno a mentira parecida com a verdade, introduzindo o homem ao engano e ficar longe de Deus, achando que está perto. E tem mais: faça com que as mensagens de Jesus pareçam uma tolice anacrônica. Tento estimular o orgulho, o egoísmo, a inimizade e o ódio dos homens, trabalhando ardentemente com os meus séquitos para enfraquecer as igrejas, lançando divisões, desânimos, crítica aos líderes, adultério, mágoa, fraqueza espiritual, inveja, falta de compromisso. Tento destruir a vida dos pastores com sexo e dinheiro. Olha para vocês verem, inclusive eu distribuí este folheto para muitas pessoas. Se alguém não tem ele, pode me falar que eu vou tirar a cópia e trazer para você. É muito importante, é de suma importância nós lermos essa estratégia dele contra a nossa vida. Tudo que é de Deus, um propósito de Deus, Deus abençoa a sua vida, continue te iluminando, justamente para trazer uma palavra que essa semana passada, eu conversando com o irmão, eu falei com ele, que a nossa vida, o nosso exemplo tem que ser daqui para baixo. É nós que pregamos a palavra, é que temos que dar o exemplo de união, de amizade, de comunhão. E ele tenta justamente nas nossas vidas, nós que somos chamados para pregar a palavra, para levar a palavra, para unir a igreja, ele tenta nos destruir. Então que fica esse alerta muito grande para nós, que estamos aqui, que está ouvindo conosco, participando conosco dessa mensagem, desse culto de ensino nesta noite. Nós somos os embaixadores, os mensageiros da palavra de Deus. Temos que procurar de nós mesmos levar a paz. E essa semana eu procurei, irmã Luciana, a palavra pacificador. Por quê? Porque tanto que a gente é chamado de bobo, o pastor é chamado de bobo. Você é bobo, você aceita tudo, você faz isso, faz aquilo. Não é ser bobo, não é você aceitar tudo. É que nós queremos a paz. Nós não queremos divisão, nós não queremos contenda, nós não queremos briga, nós queremos a paz. Se eu chego perto do irmão, cumprimento com a paz, o que eu vou oferecer uma coisa que eu não tenho? Paz seja contigo, paz seja convosco. Se eu estou transmitindo a paz verdadeiramente no meu coração, tem que ser coração de paz. Então, Deus abençoe grandemente. Continue te usando como um canal de bênção. Não para precisar bajular, mas sim para que Deus continue te abençoando e te usando. Que a palavra de Deus ela seja ministrada na verdade. E o irmão que quiser esta cópia aqui, só me falar. Tem mais ainda aqui, entendeu? Mas eu só li essa parte para que coincidiu certinho com esse estudo desta noite. Que Deus nos abençoe grandemente, né? As nossas vidas. Vamos orar. A Dona Geraldo pediu oração, não é isso? Ela aqui ou orando aqui? Até aqui mesmo, né?
Então, irmãos, nós temos que falar do encontro, né, no próximo dia 30. Acho que o papel ficou lá. No próximo dia 30, né, amanhã também, nós teremos, amanhã e sexta-feira, nós teremos lá na sede um trabalho muito bom. Fala aqui para nós. Fala aqui para nós do trabalho. Acho que deixar lá em cima. Não sei. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. O trabalho amanhã vai ser às 19h30, Paixão e Ousadia com o pastor Léo. E no sábado, 9 horas da manhã, para pastores e líderes. Amanhã e sexta-feira é para toda a igreja. Para quem sentir no coração a vontade de sentir, não, irmãos. Porque se nós for sentir, nós vamos ficar esperando sentir. E o pastor Léo já foi embora e nós ainda estamos esperando sentir. Mas eu creio que o que Deus usará Ele para falar conosco é um treinamento que vai vir dos céus para a nossa vida, para que nós possamos alcançar almas, alcançar corações e trazê-los eles para a presença do Senhor. Nós cremos que nós levamos a palavra, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E nós tivemos, né, pastor João, uma surpresa no culto das 15 horas, porque foi assim. Nós nunca imaginaríamos ver pessoas aqui, mas o Espírito Santo os trouxe aqui. Amém? E uma das coisas que, quando eu falei com a Luciana, com alguns que eu tive aqui na oração, eu fico perplexa, irmãos. Eu sinto vergonha de mim mesmo quando eu vejo um servo de Deus falando assim, pastor João, que ele fez um propósito com Deus de tantas almas, mas Deus enviou tantas almas. E o pastor Léo, irmãos, ele está com um alvo este ano, e Deus já superou o alvo que ele tinha, porque muitas das vezes nós, na nossa imaginação, imaginamos algo, mas Deus sempre tem algo maior. Deus sempre surpreende os seus servos. E ele tinha um alvo de tantas almas, mas ele já batizou esse ano, irmãos, para a glória de Deus, 30.000 almas. Quanta sabedoria Deus tem derramado na vida daquele servo. E nós vamos aprender com ele, através do Espírito Santo, como conduzir pessoas até a igreja, como conduzir pessoas até a presença do Senhor, irmãos. Eu fico perplexa, Juliana, ou irmã Luciana, porque para trazer uma pessoa nós nosso Deus, toda terça-feira aqui o joelho nosso está aqui, irmãos, está calejando. Para nós trazer uma, pensa o Espírito Santo conduzir 30.000 almas até este lugar, irmãos. Mas para isso precisa de todos nós despertarmos para a obra do Senhor. Amém? E está orando, né, pastor João? Dia 30, irmãos, encontro de vencedores. Eu e a Daça vai estar ali para servir, porque ela já serve. Ela já é uma serva do Senhor, ela já adora, ela já serve. E eu creio que muitas almas estarão ali, pastor João. Várias pessoas depois do trabalho já estão correndo atrás das fichas para a glória e honra do nome do Senhor, pastor João. 4 pessoas já se prontificaram a estar indo lá. E eu creio que mais, irmãos, vão despertar. Porque não é nós, não é sobre nós, mas é sobre a presença de Deus. É sobre o Espírito Santo do Senhor. E eu creio que almas serão curadas, almas sairão dali impactadas com a presença do Senhor e estarão aqui junto conosco para frutificar na obra do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite nós estamos aqui, Senhor. Foi
nos conduziu a este lugar. Mas nós temos, ó Pai, um irmão no leito de hospital, Senhor, esperando um recurso, Senhor, da terra. Que o Senhor, ó Pai, envie este recurso e que ele esteja, Senhor, junto com a família em casa. Que o Senhor, ó Pai, se for da tua vontade, que o Senhor venha o curar. Mas também te pedimos, Senhor, que o Senhor dê forças à família para cuidar dele. Em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Que a vontade do Senhor, ó Pai, seja com ele e com a família, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Vamos, irmãos, orar pela vida dizimista, ofertantes, você que contribui com a obra do Senhor. Se já contribuiu, nós estaremos orando no nome de Jesus. E você de casa também peça ao Senhor para que Ele possa multiplicar no seu celeiro, que na sua casa, que não falte o mantimento, que não falte o pão de cada dia, e que a bênção do Senhor permaneça para todos sempre. Querido Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer pela vida de cada pessoa que contribui com a obra do Senhor. Pai, no nome de Jesus, repreenda a ação do devorador, do cortador, do migrador e do destruidor, e que ele não venha ceifar a vida financeira do teu povo, Pai. Que cada um seja ricamente abençoado no nome de Jesus, e que a bênção do Senhor permaneça para todos sempre. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós falamos a respeito dos pedidos de oração. Está aqui, você traga, coloque aqui, nesse cofre aqui, que estaremos orando no final do mês, no nome de Jesus. E estaremos orando também pela vida da irmã que está aniversariando, a Graça, não está presente, mas está presente na live, participando. Que Deus abençoe, minha irmã, que o Espírito Santo te ilumine de maneira poderosa. Vamos orar pela essa vida e já em seguida encerrar nosso culto. Querido Deus e Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, nós queremos te apresentar a vida da tua serva, que está se aniversariando hoje, ó Pai. Deus, que o Senhor possa acrescentar na vida dela porção dobrada da unção, da bênção do Senhor sobre a vida dela e da família. Em nome de Jesus Cristo, continue abençoando, continue iluminando a vida dela, protegendo de maneira poderosa, em nome de Jesus. Abençoando também as nossas crianças, abençoando o nosso ministério. Que a bênção do Senhor permaneça com todos, com nossos irmãos que estão participando conosco. Que o Espírito Santo os ilumine, proteja este lar, guarda de maneira poderosa, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos levar de retorno para os nossos lares, iluminando os nossos caminhos quanto à luz celestial. Nos agasalhe com teu manto sagrado e nos proteja de maneira poderosa, em o nome de Jesus. Glória ao Pai. Não. Aleluia. A unção do Espírito Santo permaneça com todos. Que o amor do Pai. Aleluia. Que a graça do Filho. Sim, que a Jesus. comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não Amém. somente hoje, mas para Graças sempre. a Deus.